Bem-vindos ao canal AnarcoCast. Já curte na confiança se você acha que este vídeo vai ser relevante, trazendo uma informação nova ou útil para você. Quem não é inscrito já se inscreve para não esquecer. Hoje a gente tem uma exploração bem interessante pela frente. Vamos mergulhar numa fonte que traz uma perspectiva, libertária sobre Gênesis capítulo 6. A ideia aqui é entender como essa análise pega conceitos como liberdade individual, violência, responsabilidade e conecta com essa narrativa bíblica antiga. Ok? Vamos desempacotar isso. O ponto de partida da fonte é a descrição da Terra antes do dilúvio, né? Cita Gênesis 6, versículo 11. A Terra estava corrompida e cheia de violência. Como é que a fonte liga isso ao princípio da não agressão, o PNA? Exato. Olha, nessa leitura da fonte, essa violência toda que é descrita, ela é vista como a falência completa do PNA, que, só para lembrar, é aquele princípio libertário básico contra iniciar força ou fraude, né? A liberdade individual, para essa visão, ela simplesmente não existe onde a agressão virou a regra. O que a análise ressalta é que esse cenário de Gênesis 6 não é liberdade de verdade. É tipo uma tirania espalhada, sabe? Onde o respeito básico pela vida, pela propriedade alheia, que é essencial para uma ordem libertária, sumiu, desapareceu completamente. Entendi. Então, se a violência era o problema central nessa interpretação, como é que a fonte lida com a resposta divina? Aquela de Gênesis 6, versículo 13. Resolvi acabar com todos os seres humanos. Parece uma coisa bem radical, né? Talvez meio difícil de casar com a ideia de justiça libertária, que geralmente pensa mais em proporcionalidade, direitos individuais. Essa é uma questão chave, sim, que a fonte discute. A interpretação que ela apresenta não vê essa ação divina como arbitrária ou uma punição coletiva injusta no sentido que a gente costuma pensar. Em vez disso, a fonte argumenta que é retratado quase como uma consequência extrema, sabe, da impunidade geral. A ideia central é que uma ordem social que se baseia em liberdade e não agressão, ela não sobrevive se a violação constante de direitos não tem limite, não tem consequência. Se a gente conecta isso num quadro maior, a fonte sugere que tolerar a agressão sem limites acaba destruindo a própria liberdade. Interessante. Se a sociedade estava nesse ponto de colapso moral, de violação de direitos, a fonte deve colocar alguém em contraste. Imagina. É aí que entra Noé, né? Gênesis 6, versículo 9, descreve ele como homem justo, íntegro. Como essa figura é vista por essa ótica libertária da fonte? Exatamente. A análise coloca Noé como esse arquétipo do indivíduo ético responsável. Mesmo no meio da corrupção, da violência toda, ele se mantém firme nos seus princípios, que a fonte associa com a lei moral ou lei natural, a ideia de certo e errado inerente. Ele age certo por convicção própria. A aliança que Deus faz especificamente com ele é vista nessa leitura como uma validação da ordem voluntária, sabe? E da importância da integridade de cada um, do respeito a esses princípios básicos, como a não agressão. E isso leva a gente para a construção da arca. Gênesis 6, versículos 14 e 22 falam das instruções de Deus e da obediência de Noé. A fonte enxerga algum simbolismo libertário nisso, na construção da arca? Sim, a fonte dá bastante ênfase na responsabilidade individual aí. Veja bem, Deus orienta, mas a execução da tarefa, que era gigantesca, fica toda como é. Não tem um Estado ali ajudando, não tem como ele terceirizar isso. Ele age com base na sabedoria que recebeu, claro, mas usa a própria iniciativa, o trabalho, os recursos dele. A leitura da fonte vê um eco da ética libertária nisso. Ação individual, autorresponsabilidade total, planejamento e execução baseados em princípios, sem ficar esperando salvação ou solução de fora, de estruturas coletivas. Faz sentido, seguindo essa linha. E o dilúvio em si? A fonte descreve como uma espécie de quebra do contrato social degenerado. Pode explicar um pouco mais como a fonte interpreta esse evento? Pode deixar. A fonte interpreta o dilúvio metaforicamente, como um reset mesmo, civilizacional. É visto como consequência do colapso total de uma ordem social, onde a agressão, a coerção, a violação de direitos ficaram tão comuns que a convivência ficou insustentável.
Seria parecido, na visão da fonte, com a falência de sistemas políticos ou sociais que se baseiam na força e ignoram os fundamentos éticos da cooperação voluntária, do respeito mútuo. Então, para a gente amarrar a visão geral da fonte, Gênesis 6 funcionaria como um alerta, né, sobre os perigos de normalizar a violência, a irresponsabilidade que acabam com a liberdade. E a figura de Noé representaria o ideal de integridade, de iniciativa, de seguir princípios éticos como o caminho para preservar a ordem, a civilização, mesmo em tempos difíceis. Exatamente. E essa análise da fonte talvez deixe a gente com uma reflexão final. Se, como essa interpretação sugere, mesmo no meio do fracasso coletivo, é a ação do indivíduo ético, responsável, que guarde os fundamentos da liberdade, isso levanta uma questão importante para a gente hoje, né? Qual é o peso da nossa responsabilidade individual para manter uma sociedade livre? Especialmente quando a gente percebe sinais de deterioração ética ou avanço da coerção por aí. Obrigado por assistir ao canal AnarcoCast. Curte este vídeo se ele foi relevante, trazendo uma informação nova ou útil para você. Comente aqui embaixo a sua opinião sobre o assunto. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber mais vídeos assim que eles forem postados. E também de compartilhar com seus amigos e nos grupos de WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo.